Olá, seja bem-vindo nesse canal. Meu nome é Lucimaria Almeida, do blog eliminarconcorrência.com. E nesse vídeo a gente vai falar de mais uma propriedade coligativa, a tonoscopia ou tonometria. Mas o que é tonoscopia? Tonoscopia é o estudo da diminuição ou abaixamento da pressão vapor devido à adição de um soluto não volátil. Vocês lembram? Quem não viu, volte, veja o vídeo de propriedades coligativas. Eu tenho 4 propriedades coligativas: tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmoscopia. No caso da tonoscopia, o que está em jogo é o quê? A temperatura de abaixamento da pressão vapor. Agora, por que quando eu coloco um soluto não volátil, como um sal ou um açúcar, por exemplo, dentro da água, a pressão vapor cai? Por que isso acontece? Por quê? Porque a gente precisa entender primeiro o que é evaporação. Aí eu te pergunto, a água evapora a quantos graus Celsius? 25. A qualquer momento, se você pegar um copo com água, colocar na bancada e deixar ele lá por muito tempo, pode estar 25 graus Celsius, pode estar 30 graus Celsius, ele vai evaporando, mesmo que de forma lenta, mas ele sempre vai evaporando. Essas partículas que desprende da superfície, vou deixar um desenho aqui no vídeo, essas partículas elas vão se desprendendo, né? Passando do estado líquido pro vapor d'água. E aí essas partículas que são vapor d'água, elas vão colidir com a parede do recipiente. Vou colocar um exemplo aqui. Quando ela colide com essa parede do recipiente, causa o quê? Uma pressão. É essa pressão que eu chamo de pressão vapor. Imagine vocês ter uma marmita com comidinha quentinha. Se você coloca aquela tampa da marmita em cima da marmita, quando você tira essa tampa, a tampa tá toda suada. Por quê? O líquido que estava dentro da comida, ele evapora. Quando ele evapora, ele forma vapor d'água. Esse vapor d'água vai chegar na superfície que tá tampada lá, tampa da marmita. Eu vou colocar um desenho da marmita aqui só pra vocês lembrar do que eu tô falando. E aí, quando você tira, o que acontece? A tampa da marmita tá toda suada. Por quê? O vapor d'água, ele saiu, as partículas de vapor saem e colide com a superfície. E uma coisa muito importante, se eu pressiono, se há uma pressão no vapor, eu liquefaço. Agora, se eu pressiono um gás, ele explode. Já é uma dica, tá? É uma diferença entre gás e vapor. Porque vapor, se eu pressionar, ele se liquefaz. Agora, gás não. Gás, se eu pressionar, ele explode. Imagine vocês aí um recipiente. Nesse recipiente eu tenho uma quantidade de água. Essa quantidade de água, a superfície, imagine que são camadas. As superfícies vão formando camada. E essa camada vai desprendendo vapor d'água e batendo na parede. Na parede do recipiente. Se eu tapo esse recipiente, o que acontece? O vapor d'água ele vai bater na parede e ele vai, como há uma pressão, tá tampado o recipiente, ele vai colidir e vai ter uma pressão vapor. Agora, o que acontece, que é muito importante e por isso que a química é tão legal, existe um tal equilíbrio. Existem partículas que estão no fundo do recipiente que elas vão sair, passar pela superfície, colidir lá em cima como vapor d'água na parede e voltar e se liquefazer. Aí existe um equilíbrio. Eu diria que essas moléculas que saem do fundo do recipiente e sobem, tá aqui o modelo, e sobe, são aquelas partículas insipidinhas, sabe? Elas saem do fundo, ultrapassa a superfície, bate na parede da superfície e acaba se liquefazendo. Ou seja, existe um equilíbrio aí. Agora, uma coisa muito importante. Se eu aumento a pressão vapor, se eu aumento a pressão, aumenta a quantidade de partícula que vai colidir com a parede do recipiente. Imagina um time de futebol grande. Esse time de futebol, ele tá em uma pressão em cima dos jogadores. Imagina um time de futebol de primeira divisão, por exemplo. Esse time, ele tem uma pressão em cima do jogador. Já um time de terceira divisão, por exemplo, já não existe pressão toda em cima do jogador. É igualzinho um sistema que tá sob pressão, vapor. Aí é fácil. Quanto maior a quantidade de vapor dessas partículas que estão sendo desprendidas, quanto maior a quantidade de partículas desprendidas, quanto maior a quantidade de vapor, maior a pressão vapor. É como se tivesse um estádio de futebol. Quanto mais gente torcendo para aquele time, maior a pressão em cima dos jogadores daquele time. Aí vamos trazer para a realidade dos vestibulares. Eu tenho 2 líquidos. Eu tenho um álcool e eu tenho água.
O álcool é mais volátil do que a água. O que significa volatilidade? O álcool ele vai evaporar mais rápido. Comparado à água, o álcool ele é mais volátil. Ele passa do estado líquido para o estado vapor mais rápido do que a água. Ou seja, se quanto maior o vapor, maior a pressão vapor, então se eu comparar um líquido volátil de um líquido um pouco volátil, esse líquido volátil, no caso do álcool, por exemplo, ele vai ter a pressão vapor maior do que a água, por exemplo. Eu vou colocar aqui no vídeo um modelo de um gráfico de tonoscopia. Eu tenho a pressão versus a temperatura. Quando eu aumento a pressão, eu aumento também a temperatura. Aí eu tenho uma curva que corresponde a um solvente sem o soluto, não volátil, e eu tenho a segunda curva que está anotada aqui, que é a curva que tem o soluto, que é exatamente a solução do solvente e o soluto não volátil, que vai variar a propriedade coligativa de tonoscopia, que estuda o quê? O abaixamento da pressão vapor. Aí eu vou lembrar vocês aquele esqueminha, lembra do vídeo sobre propriedades coligativas? Eu tenho TE, PO, TC, PV. Então eu tenho as propriedades coligativas, as 4 propriedades que variam quando eu coloco o soluto não volátil. As propriedades de cima aumentam, ou seja, temperatura de ebulição e pressão osmótica, e as propriedades coligativas de baixo, que é a temperatura de congelamento e a pressão vapor, diminui, que é o caso da tonoscopia. A pressão vapor diminui quando eu adiciono o soluto não volátil. Ou seja, a pressão está diretamente proporcional à temperatura num gráfico de tonoscopia. Eu vou deixar um exemplo do gráfico aqui para vocês ficarem ligados. Agora, gostou desse vídeo? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link para você baixar um cronograma de Química para o Enem 2020. E é claro, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E deixe seu like. Até o próximo vídeo.